O encontro com a ministra da Saúde foi no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Participaram deputados estaduais e federais e representantes da capital e de quase todas as 61 cidades do interior do Amazonas. 2 portarias para o repasse de recursos federais destinados ao combate da estiagem no estado foram assinadas. A primeira delas no valor de quase 225 milhões de reais para ações que envolvem o atendimento à média e alta complexidade na saúde de 59 municípios. Aqui no estado do Amazonas, nós enfrentamos também um problema que é histórico, de dificuldade de ter profissionais, por exemplo, no interior. E os municípios, como todos nós bem sabemos, enfrentam dificuldades para manter em funcionamento a saúde básica. A segunda portaria destina 8 milhões e 90 mil reais para 3 cidades em situação de emergência: Lábrea, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Somados, o montante chega a 233 milhões de reais. São volumes importantes, como eu disse, trabalhados desde o início da gestão e que nós aceleramos esse processo em função da emergência vivida pelo Estado. Nos ajuda bastante porque diminui as necessidades que muitas vezes o Estado está tendo que suprir essas necessidades. Então essa que chama recomposição, ou seja, um aporte financeiro já perene, ou seja, para sempre, aos recursos que são repassados para atividades de média e alta complexidade. Os recursos devem começar a ser repassados ao caixa das prefeituras a partir da próxima quarta-feira. A partir disso, os gestores locais poderão ampliar o suporte à população e assim minimizar os impactos causados pela estiagem. A ministra afirmou que compreende a situação e os impactos da seca no Amazonas e que o tema vai continuar na pauta do governo federal. O Ministério da Saúde participa de forma transversal, como já foi bem colocado aqui, das ações de enfrentamento à estiagem e às queimadas como uma ação transversal que tem que ser. E nesse sentido nós vamos estar trabalhando na análise dos fatores ambientais, da sua superação, nas ações emergenciais, mas também em ações estruturantes. E empresários do setor do comércio e transporte fluvial de cargas estão preocupados com o andamento dessa seca severa aqui no Amazonas. Hoje houve uma reunião para debater problemas como um possível desabastecimento e também a queda de arrecadação do ICMS. Durante a reunião, representantes de transportadoras discutiram as dificuldades para fazer o transporte de cargas pelos rios do Amazonas nesse período de seca severa. E o que ocorre é que, evidentemente, dentro de um contexto do seu estoque que você tem, de repente, você não vai ter um aumento de venda digamos, de uma sandália, né? Mas de alimento, de coisas, a tendência é as pessoas começarem a estocarem. E isso é que vai trazer o desabastecimento. Durante a reunião, representantes de transportadoras disseram que navios de grande porte não passam mais na região do Foz do Madeira desde a semana passada e deve continuar nessa mesma situação até o início do mês de novembro. E que cargas já estão sendo levadas para outros portos no Ceará e Pará. Contêineres que deveriam chegar há 11 dias em Manaus ainda não chegaram. Se demorar mais 15 dias, pode haver desabastecimento com relação a insumos no polo industrial, segundo revelou um dos representantes de uma transportadora. O Porto do Tibatão, por exemplo, que recebia em média 15 mil contêineres, com a seca praticamente zerou. A profundidade na Estrada do Madeira, que é a Foz do Madeira, que é naquela região de Itacoatiara, chegou ao nível de 6,94 metros. Ou seja, 6,94 metros de profundidade, centímetros do navio, é praticamente um navio vazio. Então, não faz sentido o navio navegar nessa região, entendeu? Sem cargas para Manaus ou sair sem carga de Manaus, né? Ou seja, Manaus vai ficar praticamente um mês sem receber navios. O presidente da FEComércio disse que medidas devem ser tomadas logo. A dragagem na região do Madeira ainda não começou e também a reconstrução da BR-319. Ele prevê uma queda da arrecadação do ICMS no final do ano por causa desses problemas. Na realidade, quando a gente prolonga a chegada da mercadoria, o que nós temos no foco de dificuldades? O comércio que paga ICMS antes de botar a mão na mercadoria. Então, ele se descapitaliza, ele acaba tendo dificuldades de se abastecer, de abastecer a população
Então, esses assuntos têm que estar na mesa, têm que estar na pauta, para a gente conversar com as autoridades, para a gente mostrar as dificuldades, porque, na realidade, quando a gente fala de economia, a gente fala dos setores econômicos, mas tem que falar principalmente do sofrimento da população. E com os impactos ambientais que a seca extrema causa, a população menos favorecida é a mais afetada. 13,59 metros. O nível do Rio Negro atingiu o menor índice em toda a história. A água deixa para trás o lixo em um cenário de abandono. Para além dos impactos ambientais, há também a dificuldade de abastecimento. Os afetados são muitos, mas a intensidade é diferente para cada grupo. A população menos favorecida, ela não tem condição de comprar uma casa ou um terreno nas áreas mais nobres da cidade. Então, ela sempre recorre a áreas menos valorizadas, vamos dizer assim. E, então, essas áreas menos valorizadas, elas ficam na beira dos igarapés, nas margens dos rios, enfim, em situações de difícil sobrevivência. E qualquer fenômeno natural afeta elas diretamente. Hoje, o problema é a vazante, mas antes foi a cheia. Em 2021, as águas do Rio Negro invadiram diversos pontos da cidade, incluindo esse aqui no centro. Naquele ano, o tráfego de veículos por aqui foi interrompido e para andar por esse local, somente nas pontes de madeira. Tanto na seca quanto na cheia não há outra solução. É a retirada deles daquelas áreas, transformar aquilo num grande passeio público para que não se volte a ocupar e dar melhores condições dignas para eles. Para o sociólogo, falta interesse político em resolver os problemas e sobra maneiras de arrecadar valores do governo federal. Tudo a custo da população. Infelizmente, o poder público não trabalha com a ideia de solução de problemas. Ele, às vezes, quer o problema para que ele possa barganhar do governo federal alguns recursos para que ele possa minimizar a situação. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui.